Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E olha, gente, hoje antes de começar, eu queria que vocês todos comentassem o que vocês estão achando da segunda temporada. Sigam a gente em todas as redes, sigam a gente no YouTube. Eu quero inscrição de todo mundo no Spotify. Eu sei que eu tô vindo aqui com a linguagem às vezes violenta, pedindo para vocês se inscreverem, mas é porque vocês não podem assistir sem dar essa inscrição pra gente, né, meninas? Com certeza. Então vamos lá, tô aguardando todas as inscrições de vocês. E agora, solta a vinheta. E hoje nós estamos realizando já um dos nossos primeiros objetivos como canal, que era receber ela, que apareceu no nosso primeiro áudio, né, Marina? Motivou o propósito desse canal. Motivou o propósito do canal Doutora Imaculada Gordiano. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí vem uma responsabilidade, né, estar com protagonistas como vocês e ter essa iniciativa de criar esse canal, né? Pode ser clichê a questão do protagonismo, mas na realidade não é clichê, a gente tem que ser protagonista mesmo. E eu parabenizo a vocês três, a Monique, a Gabriela e a Marina, né, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo. E aí eu já fico assim, poxa, segunda temporada. Uau. Chique, né? Mainstream já, né? Adorei o convite, muito obrigada. Uma honra estar com vocês. Obrigada, doutora. A honra é toda nossa. E, Gabs, agora lê o currículo dela, por favor. Gostaria de agradecer a presença da doutora Imaculada aqui, que é uma fonte de inspiração. E falando em protagonismo, vamos aqui ver um pouquinho da história da doutora Imaculada com o currículo dela. Ela é sócia fundadora do escritório Imaculada Gordiano Sociedade de Advogados, com atuação no direito empresarial e corporativo por mais de 30 anos, graduada em Direito pela Unifor, pós-graduada em Direito Empresarial pela Pontífice Universidade Católica, PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual Trabalhista pelo Centro Universitário da Unicristos, pós-graduada em Responsabilidade Civil pela Universidade de Fortaleza, com formação na função de conselheira para Conselho de Administração pelo Instituto Brasileiro Governança Corporativa, educadora corporativa pela Dale Carnegie. Pronto, botando o inglês aqui para jogo, com sede em Nova York, certificado no programa Leading Employee Engagement pela Universidade de Missouri, certificada nos cursos Melhores Práticas da Governança Corporativa Online, ESG na Prática, Proteção e Geração de Valor, Governança Corporativa em Tempos de Mudança e Conselheiros de Administração. Aí a gente já consegue sentir o poder, né? O poder da nossa convidada. A gente vê assim, né, doutora Imaculada, escrito tudo isso, mas apesar de ser longo, o currículo aqui escrito, foi muito maior a caminhada, né, que a senhora teve. É uma construção. Conta um pouco aí pra gente como é que foi entrar na Faculdade de Direito, como foi a escolha e tudo que passou de lá. Quando esse ano eu vou fazer 34 anos de formada. Então, quando você para e vê o que você construiu, às vezes você, nossa, que grandioso. Não deixa de ser grandioso, mas a gente tem que lembrar que há todo um processo de construção. Então, eu em 85, aliás, 84, eu já queria fazer a faculdade de Direito. Consegui passar na Unifor em 86. Só tinha as duas faculdades, a Universidade Federal do Ceará e a Unifor. Então, nós só tínhamos 2 cursos de Direito. Federal, super concorrido. Eu vinha de escola pública. Tentei Federal, fiquei nos classificáveis, mas ninguém desistia da Federal, né? Então, todo mundo queria ir para a Federal. Mas eu tive, né, a sorte e a honra de passar na Unifor. E passei muito bem. Entrei em 86 e saí em 90. Então, foram assim, 5 os melhores anos da minha vida como formação. Até hoje eu adoro a Unifor, tanto é que estou voltando. Amanhã eu estou começando um mestrado, voltando novamente a casa. E foi realmente onde eu construí todo o pilar de conhecimento para ser o que eu queria ser. Eu sempre quis ser advogada. Eu nunca pensei, eu vou ser no Ministério Público, vou para a Defensoria, eu vou trabalhar, quero ser juíza, não. Eu sempre, na minha cabeça, eu dizia, serei advogada. E sou advogada há 34 anos. Então, assim, e foi uma construção mesmo desde jovem, de adolescente.
E assim, então concurso nunca foi uma opção. Nunca. E o que na advocacia sempre brilhou os olhos, assim, antes mesmo de entrar na faculdade? Era alguma referência já que tinha ou o que brilhava os olhos para a advocacia? Primeiro desafio, porque assim, eu queria sair um pouco da caixa, né? Na minha família, todo mundo tinha que estudar e ser professora. Então, quando eu vim morar em Fortaleza, eu vim para me formar como professora e me formei como professora. Eu digo, bem, agora eu vou fazer o que eu quero, que é ser advogada. Então, eu assistia muito filme, às vezes nas novelas eu via né, o papel, não via tanta advogada, mas via o advogado, e o júri me encantava. Apesar de eu não trabalhar hoje com júri, mas o júri ele começa sendo aquilo que encanta a advogada e os advogados. Tanto é que na faculdade de Direito eu adorava Direito Penal e processo penal. Não sei se para vocês foi diferente, mas a gente se encanta. Até hoje. Então, Ser criminalista na veia, ela criminalista. não abre mão. E na minha época já não se falava, não tinha essa amplitude que tem hoje o direito penal. Né? Antigamente trabalhava o direito penal muito mais as questões voltadas aos crimes contra a vida, a questão também do contra o patrimônio. Não se falava hoje o direito penal econômico, o direito penal ambiental, com as compliances que tem. Né? Então, hoje, dá para você procurar a faculdade, militar no direito penal e aproveitar, né, esse manancial que hoje é o direito em termos de especialidades. Então, a gente tem hoje escritório de advocacias que só fazem penal econômico. E realmente, né, é um mercado que tem crescido muito. Eu costumo dizer que hoje, se você quer ser advogada, o espaço está aí, gente. Tem vários ramos, né? Tem. E é engraçado que realmente o penal ele acaba sendo uma isca para muita gente para atrair para o curso. Eu também, assim, eu me lembro que quando eu também sempre quis advogar, nunca quis concurso, e a primeira vez em que eu pensei na minha vida em advogar, eu não sabia nem o que era de verdade, mas foi assistindo Law and Order e eu falei, nossa, eu quero estar ali naquele tribunal. É porque penal é muito mais legal, né, gente? Vamos convenhamos. É ótimo te assistir, amiga, mas no dia a dia fica aquela coisa que... Maravilhosa. Melhor deixar pra lá. Mas é engraçado, né? Porque desde sempre, mesmo naquela época, com certeza o concurso era uma coisa que ficava muito todo mundo falando, né? Tinha muito até os concursos. né? Se até hoje é, né? Talvez esteja mudando um pouco, né? Mais gente, né? Mais cursos. E, assim, a advocacia, ela está indo para um lado que ela hoje não está só na questão contenciosa, né? Eu digo hoje que a advocacia hoje é um negócio. A gente tem um escritório hoje, ele é uma empresa. A única diferença é que você constitui, né? Os atos constitutivos vão para a OAB. Mas você é uma empresa como qualquer outra empresa, qualquer sociedade empresária, né? Os riscos, né? Os ônus e os bônus são os mesmos. Então, assim, quando você começa a ver a advocacia como negócio, o mercado ele fica muito mais amplo. E aí, para a advogada ser essa protagonista, é só ela começar a se decidir em que área eu vou focar. Eu vou usar a minha faculdade como base. E aí, colegas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudei muito. Essa é a grande diferença. Se você quer ser protagonista da tua profissão, comece estudando. Eu estava ainda me formando como professora, mas eu já estudava para ser advogada. Eu tinha cadeira de sociologia, eu lia bastante sociologia. Eu tinha cadeira de filosofia, eu lia bastante filosofia. Eu tinha psicologia, eu lia psicologia. Então, eu procurava ler. Então, quando eu fiz a faculdade, eu estudei para ser advogada. Então, eu costumo dizer, eu não estudei para a prova, estudei para a OAB, estudei para ser advogada. E hoje é possível você fazer isso, sempre foi. E eu costumo dizer que hoje ainda é muito mais fácil, pelas facilidades que a gente tem nessa época de inteligência artificial, essa época de redes sociais, o conhecimento está aqui à mão. E aí o segredo de vamos lá, me ajudem com a palavra. Protagonizar, né? Que às vezes a pessoa diz, é muito clichê, eu quero ser protagonista. Não, gente, é realidade. É ler, estudar e definir o foco. Eu dei um exemplo numa palestra que eu dei lá na ESA de Itapipoca, várias advogadas previdenciaristas. Vocês sabem que no interior as mulheres advogadas militam muito ou no direito de família, ou nas ações possessórias, que são as mais comuns, né, nas pequenas cidades, ou direito previdenciário, que é
né? Como é que se diz? É bem um campo bem propício. É o carro-chefe, né? E aí eu fiz uma pergunta. Mas dentro do direito previdenciário, em que você se especializou? Em tudo. Não, em tudo não é possível. No direito, você não consegue ser especialista em tudo. Você tem a base. Mas se você quer realmente protagonizar, você tem que ser especial em alguma coisa. Mas o direito previdenciário, a gente trabalha com aposentadoria, com os benefícios, com os auxílios. Eu digo, vocês sabiam que existe um gap muito grande hoje no direito previdenciário que muita gente ainda não percebeu? Qual, doutora? O empregado, quando ele entra de licença, ou seja, por acidente de trabalho, ou seja, por doença comum, a Previdência Social, quando ela faz o afastamento, o próprio sistema é que decide a data que esse trabalhador estará apto ao trabalho. O sistema, ele faz uma perícia para ficar no auxílio, mas ele é tirado desse auxílio, né, por uma inteligência artificial. Não houve uma perícia para saber se ele está ou não apto ao trabalho. E muitas vezes o trabalhador volta sem estar apto ao trabalho. E aí ele nem tem previdência, volta para a empresa, o serviço de saúde e segurança da empresa verifica que o empregado não tem a menor condição de voltar ao trabalho e diz, volta para a previdência. E aí ela não encaminha mais, por quê? Porque ela já encaminhou, o motivo é o mesmo. Aí ele volta para a previdência para entrar com recurso, estender o benefício. E o que é que ele recebe nesse período? Absolutamente nada. Pronto. É esse limbo que quem quer realmente fazer o diferencial, de repente pode se especializar. E aí você vai unir duas pontas, empresa e empregado. Nossa, a gente não tinha pensado nisso. Tem que pensar, gente. Tem que planejar. Então, você entra na faculdade, você já começa a perceber o que é que você gosta, né? O que é que te fascina em termos de leitura. Porque, para mim, sempre foi vocação. Eu nunca procurei a advocacia por status, né? E nem porque eu teria um excelente, dizia o termo empregabilidade, mas eu dizia assim, é uma profissão sustentável, né? Perene. Eu nunca pensei, eu dizia assim, não, porque a empregabilidade é bem melhor. E aí depois, né, com o processo, à medida que a gente vai crescendo profissionalmente, é que a gente percebe que realmente a sustentabilidade. E aí o direito, eu disse, eu amo, né, ser advogada, e como o direito hoje propicia esse protagonismo. Só depende de quê? Planejamento, foco e estudo. Perfeito. Todo mundo quer perguntar. Então foi muito natural fundar o escritório, né? Mesmo com as dificuldades. Foi um planejamento, eu planejei. Mas foi logo de primeira ou entrou em outros escritórios para ter experiência, para depois fundar o seu? Como é que foi aí essa trajetória? Olha, a minha trajetória foi assim. Quando eu já estava na faculdade, eu trabalhava como professora durante o dia, fazia a faculdade à noite. Então, já estava no segundo ano da faculdade, eu digo que está na hora de estagiar. Porque se eu esperar terminar a faculdade sem nenhum estágio, o que é que eu faço? E aí tinha um escritório que, coincidentemente, estava fazendo seleção para advogados. E era um escritório empresarial, que era o ramo que eu queria trabalhar em função. A gente percebia que havia essa abertura do mercado. A gente estava terminando os anos 80, e eu ia terminar a faculdade exatamente no comecinho da década de 90. Então, assim, a economia do Brasil estava começando a evoluir, né? Logo veio o Collor, que abriu realmente a gente tem que dizer e tem que dar esse louvor, né? Abrir as fronteiras do Brasil para a globalização. E eu queria trabalhar com empresa, então eu deixei de trabalhar. Eu não precisava. Fiz as contas, quanto é que eu ia receber da bolsa. Poxa, dava para pagar o transporte e dava para tirar cópia dos livros. Crédito educativo. Sabia que tinha que ser crédito educativo. Aí eu comecei a estagiar. Estagiava de manhã o dia todo, não tinha esse negócio de estágio, 6 horas de estágio, a gente passava, era o dia mesmo, trabalhando. E foi ruim não, gente. Eu aprendi muito. E nesse estágio, eu saí como gerente jurídica do escritório. Caramba. E sabem por que eu saí? Porque eu casei e fiquei grávida. E o dono do escritório disse, doutora, a mulher quando casa e tem filhos,
ela não consegue mais ser profissional. Mas olha. Então foi, na verdade, partiu a decisão do Dele. local pelo... Ele queria que eu decidisse. Ele decidiu por mim que eu não podia mais ser advogada porque eu ia ser mãe. Meu Deus, que loucura. E eu estava toda preparada para ser mãe, eu já sabia o que eu ia fazer, como realmente eu fiz, né? Então, ele tomou uma decisão para ele, não para mim. Então, eu saí uma sexta-feira, gente. Eu estava com 7 meses, 15 dias mais ou menos, já me preparando. E já ia colocar uma colega no meu lugar, ia dar toda... Porque não era empregada, eu era uma associada, né? Sim. Eu sempre vi a minha profissão de advogada como algo muito independente, muito autônomo. Eu nunca pensei na advocacia numa relação empregatícia, né? Então, eu sempre tive essa mentalidade. Eu saí uma sexta-feira, quando eu cheguei na segunda, eu sempre chegava muito cedo no escritório. Tinha outra advogada, a gente chamava Birô, hoje é Ilha, né? Mas era no Birô. E essa advogada disse assim, olha, o doutor fulano está te chamando. Eu entrei no gabinete dele. Pois é, doutora, a senhora daqui a pouco já vai ter sua filhinha, e aí já sabe, né? Tem a licença, não vou poder esperar, e depois a filha adoece, aí começa a ligar, não posso fazer audiência porque minha filha está doente. Eu disse, não. Eu não posso dizer para o senhor que eu nunca vou dizer que vou faltar, porque a gente não sabe. Mas o meu planejamento não é esse. Não, mas eu vou deixar que você resolva a sua vida, vá cuidar do seu marido e da sua filha. Meu Deus. Ai, eu matava. Absurdo. Não. Que absurdo. Mas eu acredito, ela é mas surreal, assim, é um né? retrato realmente, assim, bem explícito do que a gente sabe que acontece, né? Mas que a gente ainda se choca quando a gente se depara, assim, com a situação. E como foi num momento tão frágil... Frágil não, mas num momento tão particular da sua vida, receber essa... Ao invés de incentivo, né? Esse golpe, assim... Eu não sei, realmente... A gente pode dizer que foi um golpe, né? A gente romantiza muito as relações. Eu não vou dizer para vocês que eu fiquei, assim, um pouco... Nossa, está decidindo a minha vida. Como eu sou 7ª filha de 10 filhos, não dá tempo minha mãe nem meu pai dar atenção. Então, tinha os 3 mais velhos, os 3 mais velhos, aí tinha eu aqui e os 3 mais novos. Então, sempre eu tive que dar meu jeito. Eu sempre dizia assim, não, eu consigo resolver. Eu sou muito resolutiva. Está tudo bem, mas o senhor vai me pagar alguma coisa, porque eu não posso sair daqui sem nada. Não, eu vou lhe dar os honorários que você tem. Não, isso aí que eu tenho direito, eu sei. Mas o senhor disse que quando eu saísse de licença, o senhor não ia pagar a licença de 2 meses? Eu vou lhe dar uma coisinha. E ele me deu, na época, um cheque de 2 milhões. Era na época, 92, então não tinha ainda o real. Era cruzeiros reais, né? Esse cheque, acho que até pouco tempo eu ainda tinha guardado. Ele voltou sem fundo, era do antigo Banco Nacional. Só que... Dentro desse escritório, eu já era uma advogada que era protagonista. Eu não ficava esperando. Eu fazia captação, eu trazia cliente. E tinha me indicado um cliente que, na época, havia vendido 400 máquinas de costura para uma indústria aqui de Maracanaú. E essa indústria comprou essas máquinas 15 dias antes do protocolo do pedido de concordata. É um antigo instituto que hoje... Tem a recuperação judicial, né, que em tese veio substituir a concordata. Eu digo em tese porque não tem nada a ver, é bem diferente. E aí, nessa época, eu entrei com pedido de restituição. Fui buscar em Maracanaú com 3 caminhões, capatazes, uso de força policial e ordem de arrombamento. Nós passamos um dia em Maracanaú, eu acompanhando colocar essas máquinas. E uma barriga de 7 meses. Não, isso eu estava grávida. A barriga de 7 meses foi depois, né? E aí eu me lembrei desse cliente. Fui demitida na segunda, na terça, eu liguei para ele, eu disse, posso ir na sua empresa falar com o senhor? Ele disse, venha. Aí contei para ele, ele disse, mas o senhor está me pedindo, disse, o senhor não disse que quer montar o jurídico? Sim, mas você vai ter neném. Eu disse, sim, mas isso não impede de eu trabalhar. Ele disse, e a licença? Eu digo, não se preocupe, que eu vou montar uma equipe para a gente prestar serviço e montar o teu jurídico. E dito e feito. Ele olhou para mim e disse, é corajosa. Eu digo, não, é desafiador, eu estudei para ser advogada. Casei, quero ser mãe também, eu tenho esse direito. Ninguém vai decidir minha vida por mim. E esse empresário, né, me deu essa grande oportunidade. E eu passei 7 anos trabalhando nessa empresa. Saí de lá como superintendente jurídica.
já dizendo, gente, não dá mais para ficar na empresa, eu quero agora o meu escritório. E outubro de 99, esse ano vai fazer 25 anos, a gente montou o nosso escritório. Uma salinha assim, pequenininha como essa, mas foi tudo lá, começou já dentro dessa perenidade, dessa sustentabilidade, em uma mulher procurar ter um escritório que ela possa desempenhar os papéis que ela queira como mulher e que ela possa abrir porta para outras mulheres. E estamos aqui contando essa história. Muito, muito significativo. E assim, dentro dessa história tem várias coisas que eu quero falar, inclusive, mas um ponto me chamou a atenção que foi, que você mencionou, a questão de que sempre protagonizou dentro do próprio escritório, inclusive na captação de clientes. E isso é uma coisa que a gente até já conversou outras vezes, que a gente sente que é uma grande dificuldade de boa parte das mulheres das quais a gente se inclui, de saber como captar, como se colocar nessa posição não só de executora do que é para fazer, mas sim no front da captação, da mulher de negócios, né? Independentemente de estar no seu ou não. E aí eu queria saber se a senhora teria alguma dica, o que poderia ser de uma orientação para quem quer se botar nesse lugar de captação. É a famosa ampliação da zona de conforto, né? Às vezes eu digo que a advogada entra no escritório e para ela está muito cômodo receber, né, aquele honorários fixos. O pessoal chama até de salário, gente, não é salário. Ou se você for uma advogada de serviço, são honorários de serviço, né? E aí, às vezes, ela assim, aquele dinheirinho todo mês e fica naquela zona de conforto e não tem uma visão de futuro de que ela pode fazer uma história diferente. Então, network. Quantas festas você vai, quantas palestras você participa, quantos convites você recebe, muitas vezes se declina. No Ceará existe essa prática. Você convida a pessoa, ela diz que vai, mas ela não vai. Você vê quantos eventos acontecem que muita gente se inscreve e a pessoa não vai. Você tem que sair, você tem que ampliar a zona de conforto, você tem que conhecer pessoas. E são nesses momentos que vêm as oportunidades. E aí você tem que conhecer o que é que você pode vender. Então, às vezes, eu estou no aniversário, eu procuro uma mesa que eu não conheço ninguém. Então, geralmente, quando você vai para um seminário, ou você vai para uma festa, você procura pessoas que você conhece. Gente, o que é que vai acontecer você conversando com as mesmas pessoas, as mesmas coisas? Então, vai para um evento, conhece pessoas, troca cartão. Eu sei que a geração hoje não quer mais, a geração Y ou Z, não quer mais trocar cartão, mas o cartão é importantíssimo. Nem que seja digital. Não, eu ando com cartãozinho mesmo de papel até hoje, eu tenho um digital, mas eu entrego. E muita gente já ligou para mim porque colocou o cartãozinho em cima da minha mesa. Hoje, pega o nome, entra no Google e já sabe onde chegar. Mas às vezes você não está ainda no Google, está começando uma profissão. E aí aproveita e fala, né? Cria temas conversacionais que a pessoa faz, onde é que mora, procura uma relação onde há assim, um interesse das partes e desenvolve ali um bate-papo, né? Cria um laço de amizade ou até de coleguismo. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. Às vezes faz só a faculdade, não participa de um evento, não vai para uma palestra. Às vezes termina a faculdade, não faz uma pós-graduação, pequenos cursos. Eu não estou dizendo para você fazer pós-graduação uma atrás da outra, não. Faça pequenos cursos. Vá a eventos. Quantos eventos acontecem semanais? A própria OAB vive fazendo eventos e as pessoas ficam muito acomodadas. Então, assim, lógico que vender, primeiro você tem que saber o que é que você vai vender. Eu não vou chegar e dizer, olha, o meu escritório faz direito penal dos crimes contra a vida. Não, não faço. Se alguém depender de mim para sair da cadeia... Me ligue. Não me ligue, porque não vai sair. Eu não sei como fazer isso. Mas se eu tiver numa mesa e falar em direito ambiental, proteção de dados, societário, contratual, defesa de empresas, eu só defendo empresas, que é outra coisa importante dentro da profissão, cria um nicho. Gente, não dá para você ser um advogado do direito do trabalho que você reclama, mas que você defende. Você tem que ser conhecido por
fazer excelentes reclamações trabalhistas, ou então, fazer excelentes defesas trabalhistas. É isso, sabe? É sempre procurar ampliar conhecimentos e ampliar relações, networks, conhecer pessoas, conhecer empresas. E assim também eu noto em toda a sua fala numa questão muito estratégica o tempo todo, né? Até na questão, o seu estudo direcionado para ver onde tem ali uma falta em que você possa apresentar uma solução, uma venda, um mercado. E eu acho que isso é muito valioso, né? Para a gente pensar também de uma forma de agir de uma maneira diretiva, né? De uma forma estratégica também. Eu acho isso bem interessante. Um propósito. Né? Eu acho que vocês assistiram o filme da Alice, no País das Maravilhas, que as minhas filhas assistiram várias vezes. Né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te serve. Mas, sim, e qual é o teu propósito? Então, se você tem um propósito, mesmo com as dificuldades, você volta exatamente para aquele rumo que você quer. Então, é planejar. Não é fazer uma faculdade por fazer, porque o papai quer, porque a mamãe quer, porque o meu pai era advogado, porque a minha mãe é juíza, porque minha prima... Não, gente. Procura uma profissão que você realmente se identifique. Minhas filhas, eu tenho uma filha de 30 anos, que é médica. E tenho uma filha vai fazer 28 agora, que é publicitária. Quando elas chegaram já próximo, né, do ensino médio para começar a preparação para ir para a faculdade, eu perguntei, o que é que vocês vão fazer? Eu nunca perguntei se nenhuma delas queria ser advogada. Mesmo já tendo escritório, mesmo já tendo todo, né, um DNA aí, todo montado para chegar ali uma sucessora. Não. Aí foram para as feiras que as faculdades fazem, os colégios também fazem. E aí uma chegou e disse, mamãe, eu vou ser médica. Beleza. Está preparada para estudar? Ela estava no primeiro ano, ela disse, quero me preparar. Pronto. E ali ela se preparou, porque já era Enem. O Enem já tinha cota na época de 12%. E a Beatriz passou na Universidade Federal do Ceará em 32º lugar do Enem. Porque planejou. A Bárbara disse, não, quero publicidade. Foi para a Unifor com 16 anos. Saiu de lá uma mulher. E hoje é uma publicitária com filmes, fazendo roteiro, fazendo mídia social, inclusive já com mestrado, então 28 anos. Então, são duas mulheres extremamente empoderadas. Sim. Eu digo hoje que eu não me preocupo mais em pagar a conta de filhos, né? E é muito gostoso você ter essa sensação de você ter oportunizado a duas mulheres serem empoderadas. Não necessariamente na minha profissão, naquilo que efetivamente elas acreditavam que iriam fazer e fazer de forma bem feita. E elas protagonizam. É isso. Arrasaram. Alô aí, meninas. Parabéns para vocês. Vocês, enfim, se inspiraram muito na mãe de vocês. E eu tenho certeza que isso foi um dos grandes pontos que fez vocês serem excelentes profissionais. Muito bom. E eu fico, assim, pensando, naquela época, ser tão decidida e assertiva, como foi mesmo bater na porta do cliente para ir crescendo? Porque tem muita gente que, nesse ponto de captação, né? Tem muita gente que naquela época não tinha redes sociais. Então, muitas pessoas que nos assistem talvez não consigam nem entender como era o mercado aí antigamente, né? Se hoje é nichado, devia ser bem mais nichado, né? Assim, Talvez nem tanto, porque assim, ainda não existia essa questão do direito tão, né, específico como é hoje, com tantas oportunidades. A geração de vocês não consegue olhar para trás e ver como a nossa geração X, porque eu digo que eu sou uma geração X com pé no veterano, porque a minha educação foi de veteranos, né? Horário para tudo, a gente só sentava na mesa depois que o meu pai sentava. E a gente só podia se servir depois que o meu pai se servia. Meus irmãos não sentavam na mesa sem bermuda, sem blusa. Nós não sentávamos em cima da perna para comer. Eu olho no shopping as meninas sentadas em cima das pernas comendo. Na minha casa isso não acontece. Comida de fechar a boca, bota o cabelo para trás. Então, minha mãe, ela era bem... Mas era um militarismo que nos ajudou dentro dessa performance, né? Então, existiam as mesmas coisas que existem hoje. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas se casam, tinha aniversários, tinha festa, tinha palestras, tinha eventos, e a gente ia para esses eventos. As relações sociais existiam. Talvez a gente perceba hoje essa dificuldade das relações sociais.
Para quem é católico, eu sou católica, a campanha da fraternidade desse ano foi as relações sociais. Porque hoje está tudo mais líquido, mais rápido, mais efêmero, né? Mais superficial. Pois é, as pessoas, você vai num restaurante, as pessoas se reúnem para ficar só. Para ficar no celular. Então, cada um aqui no celular. Às vezes, o próprio casal, você te para. Né? Eu tive a oportunidade de ser professora convidada de um curso de pós-graduação que eu só dei uma turma, depois eu renunciei. Porque me incomodava sobremaneira eu ter preparado aula, ter estudado, saía do meu escritório 4h30 para estar na faculdade 7h pronta, e o primeiro aluno da pós ia chegar umas quase 8 horas. Eu chegava o primeiro, eu começava a dar aula. Aí os outros iam chegando e começavam, e eu dando aula. Eles não são lá. E às vezes eu fazia um comentário, ai professora, mas aqui no Google, eu digo, meu filho, se fosse para você estudar no Google, você não precisava estar aqui. Tá? Então, assim, o que eu estou falando baseado em legislação, estou falando baseado nos livros que eu li, inclusive passava livro, né, leituras, textos. O fato é que eu reprovei a turma quase toda. E aí a faculdade não gostou, me chamou, do professor dá uma chance. Eu não, chama outro professor, porque eu não sei como é que esse pessoal chegou na minha cadeira. Eles não sabem nem escrever. E aí eu renunciei, por quê? Porque esse não é o meu perfil. Eu não faço de conta. E aí vocês me fizeram a pergunta, mas como é que você fazia para bater na porta? Gente, ter autoconfiança. A autoconfiança ela é muito importante na nossa profissão. Vocês disseram que, nossa, a senhora foi o primeiro nome que veio. Por que não me chamaram? Talvez seja isso que esteja faltando nas mulheres, de saber, primeiro, a autoestima, que é como você se vê, mas principalmente a autoconfiança. Eu já tenho um não. Por que eu não posso brigar por um sim? Quando a gente estuda a física, né, a questão da probabilidade é de 1/2. Verdade. Então, a gente sempre trabalha assim, eu já tenho um sim, então vou trabalhar no sim. Gente, pode ser. Mas na pior das hipóteses, cooperando com o inevitável, eu digo, eu já tenho um não. Se ela disser não, eu vou continuar no não. Então, isso não é bom. Então, a autoconfiança ela é muito importante para esse processo de venda. E venda de qualquer coisa. Eu não sei se vocês têm, né, às vezes acontece comigo. Eu vou numa loja comprar, digamos que eu vou comprar um sapato. A vendedora nata, ela cria a necessidade de você levar o cinto e você levar a bolsa. Me diga se não é. Sim, e se tiver bijuteria, ela ainda vem com um brinquinho e bota aqui em você. Às vezes, você não compra. Às vezes, as pessoas te vendem. Mas na advocacia, o que é que as advogadas ainda estão esperando? Que alguém venha comprar. Não, gente, não espera que a pessoa compra. Vai vender. Ah, mas eu vou aleatoriamente. Não, planeja. Você é bom em quê? O teu escritório é focado em quê? Então, planeja que situações você pode estar presente, que você possa gerar uma conversa, um interesse, porque a venda nem sempre acontece no primeiro contato. Eu fiz uma palestra há uns meses atrás falando de planejamento patrimonial e sucessório, que é uma das áreas que eu adoro trabalhar. Fiz essa palestra. Semana passada, uma pessoa ligou para mim e disse, olha, doutor, eu estive na sua palestra, lá no LOA, a senhora me deu o seu cartão. Eu queria conversar com a senhora sobre a minha empresa. Semana que vem ela vai no meu escritório para falar sobre a empresa dela, para dar uma organizada da parte ambiental. Então, percebem? Porque na hora que eu fui falar de planejamento patrimonial e sucessório, eu falei de negócio, falei de empresa e disse que nem sempre o herdeiro é sucessor. Sucessor é quem vai te suceder no teu negócio do ponto de vista empresarial. Aí as empresas não se organizam, né? Às vezes a pessoa não faz a parte ambiental correta, acha que tendo um alvará sanitário, uma licença da SEMAS, está tudo... Não está, gente. Aí você começa a criar situações, né? E daqui a pouco você está vendo que a pessoa está descendo no buraco. Escorregando na cadeira. Não é terrorismo, mas é criar a necessidade. Você só faz isso se você está preparada, planejada, se você sabe com quem você vai conversar e se você realmente tem essa autoconfiança de toque, toque, bater na porta. Então, abre a tua porta emocional primeiro para que você possa abrir a porta emocional dos outros, porque ninguém precisa de advogado, porque sempre coloca o advogado como algo que fosse problema. Não. A advocacia hoje, ela é governança pura. Gestão.
100%. Eu hoje não abro meu escritório. Todo dia a gente abre a consultoria e a assessoria jurídica de mais de 90 empresas. A gente trabalha o máximo para processo zero. Eu cheguei num cliente no comitê tributário que a gente criou e eu disse, olha, a nossa meta é processo zero. Aí o contador, nossa, não quer nem botar 10%. Eu digo, gente, por que eu vou fazer percentual de coisa que eu estou trabalhando para não acontecer? Pode acontecer? Pode, Gabriela, Marina, Monique, né? Isso. Pode acontecer? Pode, mas às vezes você prepara tanto e a documentação e as informações que você tem, sabe, são tão seguras que você pode chegar para a empresa e dizer, não contingencie. No mundo empresarial, quando tem um processo de valor alto, as empresas obrigatoriamente têm que contingenciar em balanço. E isso não é bom, né? Isso diminui a nota da empresa em termos de relações financeiras e a própria gestão. Exato. Aí, às vezes, eu chego e digo assim, ó, não contingencie não, tá? A gente não pode dar 100%. Mas o teu direito é tão bom, que no mínimo tu vai derrubar ali uns 90% daquele valor. Por que eu vou contingenciar 100%? Então, realmente é a questão do saber o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer. Mas quer ser advogado, ok. De quê? Aonde? Fazendo o quê? E digo para vocês, tem muita mulher já se enfrentando primeiro, né? Saindo do piloto automático de que mulher não pode, não deve, e isso não é verdade. Provavelmente a gente até possa mais que os homens. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Nada contra os homens, mas tudo a favor das mulheres. Eu tenho um apego muito grande à questão do feminismo, o feminismo do bem, sabe? Não é aquele feminismo que levanta a bandeira, né, para o politicamente correto, mas o feminismo em defesa da mulher, porque realmente há sim distinção. Às vezes eu tiro no próprio escritório. A gente faz um trabalho tão bem feito. Ano passado, nosso escritório recebeu do CESA, que é o Centro de Estudo da Sociedade Jurídica do Brasil, nosso selo de equidade. E não foi porque eu coloquei as informações, não. Veio o relatório e o que foi respondido pelo nosso RH e as entrevistas que eles fazem, que a gente foi destaque nacional. Porque realmente a gente faz, eu digo assim, gente, essa vaga agora é para quê? A gente não pode dizer homem ou mulher. Mas na hora da seleção, se a vaga é para uma mulher, vocês não tenham dúvida que vai ser uma mulher. E além disso, dessa questão da equidade de gênero, a gente faz um trabalho também muito voltado para a questão da diversidade, né, do público LGBT. Vocês sabem que realmente, se para a gente é complicado, você imagina para eles. Sim. E a gente começou a sentir essa necessidade no próprio escritório. E a gente começou a trabalhar internamente, criamos o nosso comitê chamado IGSA Friendly. E esse GSA Friendly, ele funciona tão bem dentro do nosso escritório que a gente consegue, além de melhorar o trabalho de assessoria e consultoria aos nossos clientes, a gente consegue também já fazer um trabalho social. Então, isso é só o quê? É planejamento, é foco. E é muito amor, né? Eu adoro ser advogada, gente. E esse assunto tem tudo a ver... Mas antes de puxar, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. É que eu acho que fala muito também sobre a questão de visão, né? Porque essa preocupação dentro de um escritório, ter um comitê voltado para essa questão da diversidade, é algo que não é necessariamente que o mercado está te cobrando isso, mas você vê uma necessidade real que existe ali e que, até por pesquisas que existem e tudo, geram um efeito no próprio serviço que está sendo prestado, né? Que já existem muitas pesquisas que mostram que locais que privilegiam diversidade de gênero, de raça, enfim... De orientação sexual. As pessoas têm muito receio de falar. Eu tive um cliente que uma vez chegou para mim e disse, mas eu posso dizer que é gay? Sim, é gay. É lésbica, mulher trans, homem trans... O problema não é dizer, o problema é discriminar. É discriminar. Agora eu vou chegar e vou dizer, olha, meu nome é Imaculada Gordiana, eu sou advogada, mas sou hétero. Gente, quem que vai fazer isso? Não há essa necessidade. Mas há a necessidade do olhar. Primeiro foi a nossa dor interna. A gente foi para a Fenaló, que a gente sempre vai à Fenaló, se não vai um ou dois para olhar o que é que tem de novidade em termos de inteligência artificial, ou de livros, ou de teses, ou até mesmo fazer contato com jurídicos de empresa, né? Isso também é muito bom.
E a gente conhecer o jurídico corporativo, isso ajuda muito em termos de criação de negócios, de oportunidade. E eu ouvi numa palestra de um grande escritório de São Paulo, uma das sócias dizendo que perdeu uma advogada maravilhosa. Ela pediu demissão e ela só descobriu o motivo na entrevista final, porque ela disse, não, eu e minha companheira adotamos uma criança. E como a minha companheira ganhava mais, eu decidi que nós decidimos que eu ia pedir demissão do trabalho para poder ficar com o bebê até ela chegar a uma idade de creche. Aí o que foi que essa pessoa disse? Se eu soubesse disso, cara, eu tinha dado a licença maternidade para ela. Então, primeiro foi a dor interna, de ter excelentes profissionais e de muitas vezes esse profissional se queixar ou se retrair por uma brincadeira de mau gosto, né? A gente tem muita a questão do viés inconsciente, porque a nossa formação, ela foi uma formação com muito pré-conceitos. Vocês sabem disso, e no discurso de vocês fala muito da questão da cultura do patriarcalismo. Vocês até um patriarcalismo, não é isso que vocês usam? Pois é. Mas isso é realidade. Então, primeiro foi uma dor interna, para não perder os nossos talentos, né? Os profissionais maravilhosos dentro do nosso escritório. Então, começou daí, uma dor interna. E hoje, além da gente ter, eu não digo superado, porque é uma equipe que sempre está crescendo, a gente sempre trabalha, sempre está atualizando o comitê, mas o próprio cliente. Só para vocês terem ideia, umas 2 semanas atrás, um advogado chegou e disse, doutora, a juíza ficou chateada comigo porque tinha uma mulher trans e o nome social dela estava na procuração, no processo, tanto é que a defesa, a gente fez todinha, a reclamante, e a juíza só chamava ele. Aí ele disse, excelência, questão de ordem, é ela. Não, mas o nome aqui, doutora, tem um nome social. O meu sócio de trabalho, um menino jovem, nos seus 30 anos, jamais ele falaria isso se ele não tivesse uma cultura interna. Jamais. É verdade. Para enfrentar uma juíza, né? Doutor, você precisa chamar minha atenção, não, doutora. De isso aqui não é eu chamando a atenção da senhora, não é cumprimento de lei. Isso aqui é princípio de cidadania, de respeito, está na Constituição, tem legislação já a respeito, não está o nome social dela aí? Então tá bom, eu vou lhe atender. E com certeza é esse trabalho interno que autoriza, né, de você chegar e falar, que é muito do que a gente estava falando aqui, até da própria palavra feminismo, por exemplo, assim, que a gente por muito tempo teve medo até de utilizar um nome para não parecer como não fosse de levar para um lugar de uma militância que afastasse. E a gente foi para a conferência agora da Mulher Advogada e a gente viu mulheres, assim, presidentes de seccional da OAB de todo o Brasil falando abertamente sobre feminismo dentro da advocacia, e isso autorizou a gente hoje tem que falar, poder falar sem medo. Fale, gente, não tenham medo. Por que a gente vai ter medo de dizer que é feminista? Se a gente não se defende, quem vai nos defender? Perfeitamente. Então, eu sou feminista, sim. Eu defendo direitos iguais entre homens e mulheres, eu defendo o amor, eu defendo a paz, eu defendo o respeito. Eu não aceito brincadeiras. Eu nunca gostei. Uma vez eu estava acompanhando um inquérito, né, na Polícia Federal e o procurador só me chamando atenção. Sabia que você é muito bonitinha? Eu dispenso comentário, porque bonitinha é pertinho de feio. Basta o senhor me chamar pelo meu nome. Nossa, que mulher... Sou chata. Se defender a minha posição, não aceitar comentários sexistas, eu sou chata. Sou super chata. Eu digo logo. Mas eu não sou chata. Eu sou uma mulher que quer ser respeitada. Então, se eu quero ser respeitada, eu devo começar levantando minha bandeira. Então, não aceito. Ah, você é muito bonitinha. Você... Não sou. Uma vez eu estava na OAB e a gente tinha a nossa vice-presidente, a Roberta, que fez um excelente trabalho. Aí, Robertinha, isso me incomoda. Doutora Roberta. A advogada que ela é, séria, trabalhadora, mulher empoderada. Negócio de Robertinha, fulaninha, né? Gabizinha, vem cá. Não, gente. Minha avó me chama de Gabizinha. Não, mas aí é uma relação afetiva, né? De avó, até assim, com as minhas filhas, Bibi, Babuzinha. Sim. Mas isso é em casa. Não é? Então, assim, mais nas relações profissionais, não. E aí você já começa a empoderar, usa o meu nome. Meu nome é
coisa mais importante que eu tenho, tanto é que ele não se traduz em nenhum idioma. Não se traduz nome, né? É verdade. Então, esse é o nosso selo de identificação. Então, vamos começar por aí. Doutora Marina, doutora Gabriela, doutora Monique, que sejam doutoras. Formalismo, não. Você estudou para ser doutora. É isso aí, um respeito, né? E eu acho que nesse assunto que a gente vem falando muito de protagonismo feminino, né? Acho que é importante a gente trazer aqui um pouco do que a nossa querida Gabriela Melo viu aí nos seus estudos acadêmicos. É hora do Data Gabs. Pois é, doutora. A gente já passou um pouquinho, mas vamos voltar um pouquinho pro assunto. Primeiramente, eu queria comentar até que a nossa conversa até aqui está sendo tão, assim, forte, esclarecedora para mim, que eu queria estar anotando aqui as dicas presencialmente. Mas, em relação à questão de captação, de abrir o escritório, de ter o nome no feminino, o nome de uma advogada no escritório, a senhora também já comentou, já havia comentado do César, e eu trouxe justamente uma pesquisa do César, né, que foi ela realizada em 2022, que traz justamente a abordagem da participação das mulheres nos quadros societários. Tanto no quadro jurídico em si, quanto em questão do quadro de sócias, né? Por exemplo, nos grandes e pequenos escritórios, nós somos uma porcentagem de 92%, 91% que compõem aquele quadro societário, como a gente já havia conversado até mesmo antes de começar o podcast, né? Que a gente está ali um cargo de coordenadora, a gente está ali num cargo estratégico, que funciona, bota o escritório para rodar, mas a gente não está naquela posição ali de dona, de sócia, daquele cargo mais alto. E outro ponto, inclusive, que a César destacou nessa pesquisa lá de 2022, que eu acredito que não tenha mudado muito de lá para cá, é a participação das mulheres no quadro de sócias, que até uma porcentagem relevante que, né, nas grandes empresas, 1/3 dessas grandes empresas, as mulheres são a maioria. Mas o outro lado da moeda, em 1/4 dessas grandes empresas que eu chamo os grandes escritórios, elas não chegam nem a 30% dos sócios, que é justamente o que esse quadro está ilustrando para a gente. E ao lado desse quadro fala, eles também tiveram o cuidado de perguntar, né, dentro dessa pesquisa, mas vocês têm algumas metas estabelecidas para trazer essas advogadas para os cargos de liderança? E a gente está vendo aí que é meio a meio. 30% diz que sim, 35% diz que sim, 35% diz que não, que já atingiu a equidade, e 30% diz que nem pensou ainda. Então, isso toda a conversa que a gente teve para chegar até aqui, isso é uma materialização em números, em pesquisas. E eu acho que a questão da captação é um ponto realmente muito forte para isso. Porque, para mim, por exemplo, eu me imaginando, será que eu não vou ser mal interpretada se eu chamar um homem, vamos aqui conversar para a gente captar algum cliente? Porque é difícil pra gente, mas você né? Quando você diz isso, o homem seria o sócio, o dono do escritório? Não, um homem como cliente, um homem como... Até homem como sócio mesmo. Porque, assim, na minha área, né, que é a advocacia criminal, a gente sente mais impacto, né? Porque a maioria dos clientes que aparecem são homens, que confiam mais em homens, que querem um homem advogando lá no tribunal do júri, do lado deles. E a gente tem que se provar a todo momento que tem capacidade técnica, que consegue falar tão imponentemente quanto um homem num tribunal do júri. No tribunal do júri, a participação feminina, a gente estava conversando sobre isso ontem, é quase zero. Mas por quê, né? Exato! Entendeu? É uma dor que a gente sente. Pois é, eu pergunto, e da onde você tirou... Né, que os homens, isso é didático, isso tem uma estatística que os homens realmente querem mais saber de homens para defesa. É uma coisa que eu é o que você sente. Exato. Então, primeiro, né, isso acaba sendo a forma como você se sente. Sim. Então, a forma do sentir, ela reduz um pouco a questão da autoestima e até da autoconfiança de realmente ir para o mercado, tá? Uhum. O César realmente tem essa preocupação. Eu hoje sou diretora do César aqui no Ceará.
A gente, inclusive, já tem um CESA, Liderança Feminina. Inclusive, hoje ia ter uma palestra para os jovens advogados sobre a liderança, né, feminina na advocacia. Realmente, a gente comenta muito isso, a maioria são mulheres. E, realmente, há, dentro de algumas grandes bancas, né, políticas que dificultam a chegada da mulher nesses cargos de liderança. Então, o CESA tem trabalhado muito. Eu acredito que a OAB deveria fazer isso também. Eu ainda percebo que essa história da OAB ter a comissão da mulher advogada já restringe muito a atuação da própria advogada. Então, por que a gente precisa de uma comissão de mulher advogada? Gente, tem comissão de homem advogado? Não tem. Então, o que precisa são políticas mais claras, políticas que realmente atuem, né, de forma mais compassiva em relação à liderança feminina. A gente tira pela própria OAB. Talvez hoje tenha mais mulher pela a questão da exigência, né? Mas dentro do mundo jurídico já existe essa preocupação, sim, né? Agora, antes disso, primeiro a gente não deve ter esse sentimento. Aí eu volto para o começo do nosso bate-papo. Se você está preparada, se você sabe o teu propósito, e se você planeja esse propósito, vá em frente. Você pensar que alguém pensa isso e te inibe, dar um primeiro passo, isso não é bom. Então, você tem que primeiro ter essa questão da protagonismo emocional. Né? O protagonismo ele tem que começar de dentro para fora. Porque quando você tem muito claro esse propósito, independente de você tentar e algumas vezes não dar certo, isso faz parte, gente. Nem 100% as coisas acontecem. Mas tem hora que acontece, tem hora que não acontece. E aí você diz, mas eu chamar um homem para sair, qual o problema? Por que você não pode chamar um colega ou alguém que vai te indicar, olha, alguém está precisando de advogado, posso te fazer uma visita, posso ir na tua empresa, eu trabalho, não posso receber. Podemos sair para almoçar, para falarmos de negócio? Mas pode rolar uma cantada. Eu digo, sim, mas tu aceita se tu quiser. Você impõe limite que você quer. Então, assim, não, eu não sou essa pessoa. Já leva, mas a gente tem que saber lidar com isso. Imagina, todas as vezes eu fosse me incomodar porque eu passava e alguém assoviava. Problema dele, perdeu o tempo e a energia dele. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar pronta para isso. Aí vem a questão da nossa autoconfiança, de dizer não. A gente não tem que se submeter a cantadas. E digo mais para vocês, às vezes a gente é que cria essa dificuldade. Então, assim, não tenho receio. Eu saio para almoçar com homens e falamos de negócios. Falamos de futebol também. Falamos de economia também. Falamos de relacionamentos também. E aí as cantadas a gente administra. Seja sincera e honesta. E se a pessoa não aceitar a sua sinceridade, sua honestidade, hoje nós temos uma legislação que nos alberga. Antigamente nós nem tínhamos. E hoje nós temos. E uma das coisas que realmente, né, o mundo jurídico tem se preocupado, eu não sei se vocês sabem, o próprio Estado de São Paulo ele fez um concurso para juízas. Só se inscreveram mulheres, principalmente, né, com a campanha do Emprega Mais Mulher. Que eu até não gosto muito do nome, porque a emprega vai muito para o... eu posso ser uma empregada protagonista? Posso. Nossa, isso não é desmérito nenhum. Né? Eu posso ser protagonista da minha carreira em qualquer local em que eu esteja com um propósito bem claro. Então, eu posso ser uma juíza protagonista. Mas quando eu digo emprega mais mulher, mais postos de trabalho para as mulheres e mais liderança para as mulheres. Então, no nosso escritório, nós somos 4 sócias patrimoniais e 3 sócios patrimoniais. E nós estamos com advogadas que são coordenadoras maravilhosas, que estão aí sendo preparadas, né, já são protagonistas e estão sendo preparadas, provavelmente serão sócias patrimoniais. Porque a gente precisa de sucessão. E são meninas jovens, maravilhosas, preparadíssimas. Então, cabe aos escritórios criar essas políticas. Não é? Porque essa história de entra e sai em escritório, isso não é bom. Esses dias a gente fez um evento, o CESA fez um evento sobre a questão de gestão jurídica, né, dos escritórios jurídicos. Muitas mulheres estavam presentes, muitos homens, e realmente a dificuldade é essa, de fazer essa gestão e de reter, né, os talentos.
E o talento, ele não tem sexo. O talento não tem cor. O talento não tem orientação sexual. Ele é o talento. E esse talento, ele começa com um advogado em formação. Eu não chamo estagiário, eu chamo advogado ou advogada em formação. Doutora, doutor, advogadas jovens, meninos jovens. Hoje a gente fez um evento no escritório e o doutor Emílio, que é professor, esteve lá e 4 advogados jovens que estão conosco, né, correram, professor! E ele, nossa, vocês estão trabalhando, estão aqui. Isso é muito bacana, você vê, né, o crescimento. Uma pessoa que ontem entrou na faculdade, que foi estagiário e que hoje é sócio de serviço do escritório. Eu não trabalho com associado. Né? O sócio de serviço, ele vai ganhar o que ele captar ou no que ele trabalhar. E quando você cria a política de distribuição de resultado, e quando você cria a política, olha, não é só no meu bolso, não, vamos ganhar todo mundo. Né? Isso deixa o profissional bem mais seguro. O que a gente precisa, e que eu vejo essa necessidade como líder feminina e de escritório, né, com DNA feminino, é que às vezes há um incômodo, mas eu posso sair para... Pode. Onde é que está escrito que não pode? Né? A gente aprende como advogado que tudo que é proibido tem que ser expresso. Então, não há essa proibição. Talvez a proibição seja muito mais interna, e é. Então, assim... Não tem esse receio, sabe? Mas às vezes eu acho também que porque a importância de ter alguém, como a senhora, por exemplo, dentro de uma estrutura de liderança, dizendo isso, pode, porque às vezes, concordo também que é muito dessa questão de uma insegurança, quase tudo tá na gente, né? Assim, dos problemas que a gente tem na nossa vida, quase tudo a gente resolve com a gente, na verdade. Mas eu acho que... culturalmente, né, muitas vezes se incentiva, na verdade, nas mulheres, determinadas características, isso aqui eu estou falando por uma visão minha, tá, assim, de experiência. E eu digo até em um lugar de que eu não me coloco, mas que eu acho que eu já passei por algumas situações em que eu fui julgada por não estar nesse lugar. Mas, assim, o que eu quero dizer é, muitas vezes é muito mais reforçado e incentivado que a mulher seja mais delicada. Onde? Eu acho. Essa época já passou, Marina. Mas eu não acho, não. Marina, olha, Eu não acho. pelo menos, então, o que eu vejo nas redes sociais, né, a minha vida na rede social é uma coisa e a minha vida por trás é outra. Porque é o seguinte, vocês pensam que os homens também não têm dificuldade? Tem, gente. Homem também tem timidez, homem também não tem autoestima, homem também não tem autoconfiança, ele também não sabe, ele não nasce sabendo. Ele também erra, ele também tem um medo. Então, isso é natural do ser humano, até por uma questão de sobrevivência emocional, a gente prefere se recolher. Tá? Então, isso não é a questão de porque a mulher não pode, porque a gente é criada para ser bonitinha, né? Tá todo tempo arrumadinha. Vocês estão quebrando. Eu concordo, mas esses paradigmas todinhos, a geração de vocês está quebrando isso. Não, eu concordo, mas a gente ainda é uma geração que eu acho que a gente ainda lida muito com principalmente no mercado, com um mercado ainda que não é tão aberto. Hoje, bem mais, mas eu acho que não é tão aberto para isso. E aí o que eu estou dizendo, eu concordo, por exemplo, eu não estou dizendo que a gente se coloca nessa posição e nem que isso fechou portas para a gente. Mas eu não acho também que a gente reflete uma maioria. E eu vejo em determinadas situações que ainda assim causam um estranhamento no primeiro momento. Eu, por exemplo, no meu núcleo familiar, eu acho que eu sou filha única também, então eu sou a única mulher, e meus pais, eles nunca me trataram realmente, assim, nunca esperaram de mim a princesinha, que eu fosse a princesinha, não, eles sempre me botaram no front, e eu fui vivendo, assim, de uma forma muito natural, nunca senti, por exemplo, que eu deveria agir de determinada forma, e os meninos deveriam agir de outras. Mas já tive situações em que eu fui vista, por exemplo, como grosseira, ou então que eu fui vista como expansiva, e eu nem me considero uma pessoa assim, e passei a ver que, de repente, é só uma interpretação de algo que não esperavam, entendeu? Esperam uma coisa mais
dentro de uma caixa e quando você sai ainda existe um estranhamento. Acho, sim, que está bem melhor do que já foi. Não acho que é a grande maioria da expectativa. E eu acho que justamente esse trabalho que tem é para dizer que a gente só vai conseguir, eu acho, uma liderança quando a gente rejeitar determinadas caixinhas que ainda, nem que seja na nossa cabeça, a gente acredita que ainda esperam da gente. Porque às vezes eu acho que é isso mesmo. Às vezes a gente bota na nossa cabeça que esperam isso da gente. E a gente vai agindo dentro daquilo, né? Eu acho que foi muito o que a doutora Imaculada fez na carreira, né? De tipo assim, não, eu queria ser advogada e eu vou ser advogada e se eu precisar bater na porta, eu vou bater na porta. Se eu precisar isso, eu vou me planejar pra isso. Acho que foi muito, né, o que eu pego dessa lição de hoje é isso, é ir lá e fazer. Planejar e fazer, Exatamente. Né? E aí, assim, gente, isso aqui é um bate-papo para... Né, mulheres, né, não tem aquele livro, aperte o botão do foda-se. Foda-se quem achar que, sabe? É assim, e se ficar com raiva? Paciência, se realmente tiver um motivo, nós vamos conversar olho no olho e vamos resolver. Afinal de contas, nós somos pessoas adultas, né? Então, sempre alguém vai estar chateado, sempre alguém vai estar incomodado, né? E pasmem, viu, doutoras? Muitas vezes, quem mais se incomoda com a doutora é a doutora. É verdade. A gente percebe isso claramente. Como nós mulheres, o que a gente precisa mais é receber mais as outras mulheres, sabe? É validar mais as outras mulheres. Nós precisamos deixar de ser machistas e nós precisamos realmente ser mais feministas. E não ter, sabe, o medo de ter a companheira do lado. Ninguém concorre com ninguém, todo mundo é parceiro. Sabe? Então, eu acredito que nós mulheres precisaríamos mais nos acolher. Se houvesse esse acolhimento, inclusive dentro de políticas institucionais, talvez nós tivéssemos mais presidentes mulheres nas OABs. Não é? A gente vê assim, que quando a mulher vai para a cabeça de chapa, nossa, é uma mulher, devia ser um movimento natural. Afinal de contas, desde a Constituição de 88, mulheres, homens e mulheres são iguais perante a lei. E antes, quando eu comecei minha faculdade de Direito, não era. Nós tínhamos lá um direito comercial que a mulher, para ser empresária, precisava da autorização do marido. Gente, olha, da década de 80 para cá, a gente teve uma evolução muito grande. Concordo. Realmente é uma cultura muito difícil, são séculos e séculos, né? Tanto é que a gente tem países em que a mulher e nada é a mesma coisa. Países que eu não faço a menor questão de ir, né? Alguns países asiáticos, alguns países do Oriente Médio, a gente vê a luta de várias meninas, inclusive o caso da Malala, que hoje, inclusive, é considerada, né, uma mulher muito importante, uma bandeira jovem do feminismo para defender o direito da mulher, né, a felicidade da mulher, não para ter mais poder que homem, senão não seria justo o feminismo, né? Então, assim, o que nós mulheres precisamos é nos acolher mais. E é isso que eu acho que é muito importante. E eu sinto, às vezes, essa falta, eu vou ser muito sincera. Às vezes eu sinto. Às vezes eu sinto muito mais acolhimento do homem advogado. Não é porque não, eu já sou uma senhora de 58 anos. Como os homens me acolhem? E muitas vezes eu percebo que as nossas colegas olham assim. Por quê? Então, meninas, nós precisamos nos acolher. Precisamos nos respeitar, nos admirarmos. E se alguma de nós estiver errada, chama para o cantinho e fala baixinho no ouvido dela. Então, nós precisamos realmente ter esse carinho, né, essa aceitação de uma mulher. A gente começa pela mãe, né? A gente quer a aceitação da mãe da gente sempre. E aí a gente quer que as outras mulheres nos aceitem. Então, se a gente começar a fazer esse movimento diferente, de ser mais mulher para as outras mulheres, provavelmente esse protagonismo na liderança não dependa só dos homens, mas muito mais das nossas ações. Boto fé, doutora Imaculada. Olha, assim, eu vou reassistir, obviamente, né, esse episódio quando ele sair, vou anotar muitas coisas, estou anotando várias coisas mentais, mas eu preciso destacar que foi uma experiência muito incrível você ouvir doutora Imaculada Gordiano falando foda-se. Então, se você está preocupada com alguma coisa, até doutora Imaculada liga o foda-se. Não, então, gente, mas foda-se hoje é uma palavra do meio, como é que se diz?
de gestão, não tem um livro. É verdade, é. Nossa, eu já vi verdade. vários executivos, foda-se. Não, e é libertador. E assim, eu acho, concordo 100% com o que a senhora estava falando, da questão da necessidade de um apoio dentro das próprias mulheres, porque eu acho que tem mais força ainda quando vem um apoio da própria mulher. E por isso que eu acho que a senhora é um símbolo muito grande. Eu digo a importância de, por exemplo, dentro do seu universo também ali do escritório, ser essa figura para muitas mulheres que estão entrando, porque com certeza tem sempre trabalhei, tive gestoras mulheres, os sócios dos quais eu já trabalhei em escritório, sempre me apoiaram muito, mas eu acho que é diferente o apoio quando vem de uma mulher que já está ali onde eu quero estar um dia, sabe? Você se sente... A gente se sente muito acolhida. Eu adoro quando eu sinto que uma mulher me acolhe. Vocês não sabem o carinho, né, e a felicidade que eu fiquei em ter sido convidada para estar aqui com vocês. Como isso é importante, gente. Como isso na gente gera valor, sabe? O valor do reconhecimento. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reconhecer mais mulheres. Estamos no caminho certo. Só precisamos tirar algumas travas emocionais. Podemos, sim, sair para almoçar com outros homens, que não seja o nosso pai, nosso amigo, nosso irmão, o nosso marido, o nosso namorado. Que possam ser homens, que possam, dentro de uma relação profissional, criar negócios para que você possa crescer profissionalmente. Então, não há erro nenhum. Não se sinta paudado de achar que não deve. Pode, sim. Devemos. E ampliar a zona de conforto, não só com mulheres, né? Mas com seres humanos que estão aí para fazermos negócios. Arrasou, doutora Imaculada. Acho que a gente falou muito, muito, muito de trabalho, mas eu estou curiosa, Marina Fausto, para a sua pergunta. Apresentei o seu quadro no momento. Pronto, doutora, a gente tem um quadro aqui que é de nem só de juridiquês vive uma advogada, que é um momento em que a gente pergunta para as nossas convidadas, pede para que elas compartilhem um pouco do que é que elas gostam de fazer quando elas não estão trabalhando, o que é que consomem de entretenimento, de lazer. Quem é você quando não é a doutora Imaculada, advogada em atuação? Olha, eu só sou advogada no escritório, quando eu estou trabalhando. Fora do escritório, eu sou mãe, sou namorada, estou apaixonada. Muito bom. Tão bom namorar. Gente, eu adoro dançar. Sou uma bailarina, amo. Que legal. Adoro cantar. Sou apaixonada por dorama, pelo amor de Deus. Eu também. Eu não acredito. Eu adoro dorama, adoro Netflix, aqueles filmes de júri, filmes de investigação. Amo também. Amo, gente. Anatomia de uma Queda, já Anatomia assisti. de uma... Meu Deus, esse filme. Inclusive, Ele a me irrita atriz deveria ter recebido o Oscar, Sim, porque é ela verdade. está Foi fantástica naquele filme. Que Foi filmaço, E ela né? também em 2 filmes, né, do Oscar, que ela estava também naquele... Mas Anatomia de uma Queda, que mulher forte, né? Demais. E um filme instigador, porque no final a gente disse, será que foi ela mesmo? Sim. E a realidade? Eu tenho a minha teoria de que não foi ela, porque o cachorrinho dormiu com ela no final, e o cachorrinho, eu acho que aquilo ali foi o símbolo. Pois olha, Não, mas que é o não que a foi. gente vive, porque nos nossos processos a gente nunca vai saber se aconteceu ou não. cada um É. decide o final. Pra mim, foi ela e ela fez com razão. E foi o certo. O bom do filme é esse, é quando você Exato. pode ter vários finais. Então, e aí eu sou uma mãe extremamente brincalhona, né? Hoje as minhas filhas fazem até meme comigo. A minha filha um dia desse, mãe, eu vou botar uma música dos anos 80 e você vai dançar. Eu vi essa Gente, trend. pelo amor de Deus, eu fui pedida até em casamento. Aí a bonita manda pra mim os meninos, a sua mãe é casada? Não diga a ele que eu já criei todos os filhos que eu tinha que criar. E aí eu sou muito brincalhona, e eu gosto muito, assim, adoro ir Gosto muito de música clássica, então a gente tem escritório de São Paulo. Toda vida que eu vou a São Paulo, eu sempre procuro ir para um teatro. Né? E cinema adoro ir para o Rio Mar, gente, é bom demais. Assisti agora, final de semana, o Planeta dos Macacos 2, Ah, eu né? tô querendo assistir esse filme. Um roteiro muito bom, fotografia maravilhosa. A história se perde um pouquinho, não vou dar spoiler, mas vale a pena ir lá. Quem gosta de cinema, eu adoro cinema. Eu assisti esse final de semana e vai. Adoro não fazer nada. Ótimo. Ah, isso aí é é ótimo. E uma Incrível. coisa que eu não abro mão, de leitura. Né? Então, sempre eu termino um livro, já começo outro. A leitura é muito bom, porque também é uma forma de você relaxar e de mergulhar em conhecimentos, tanto da nossa área, mas também fora, para você ter um poder de reserva, né? Sim. Então, estou lendo agora, estou terminando de ler um livro, bem difícil de ler, porque é uma coletânea de vários discursos de todas as mulheres que se destacaram no mundo, mas que esses discursos nunca foram publicados.
A autora é Yvette Cooper, ela é do Partido Trabalhista da Inglaterra, e ela juntou vários discursos. Gente, fantástico, o discurso da Angela Merkel, da Oprah, o próprio discurso dela, cada um mais maravilhoso e que nos ajuda do ponto de vista de empoderamento feminino. Perfeito. É fantástico. Já pode ir pro Criando Bagagem. Vai pro Criando Bagagem, que é um quadro também que a gente coloca no Instagram de Dicas literárias, filmes, O nome do filme é Ela Fala. Massa. Ela Fala. É fantástico esse livro. Perfeito. Muito, muito bom. Massa. Já anotei. Já anotou, né, Marina? Fácil. Boa. E agora vamos pro momento reflexivo, né? Isso, agora é um momento mais poético. A gente está caminhando pros momentos finais da conversa riquíssima que a gente teve aqui hoje. Eu acho que fez muito jus à nossa convidada hoje, tudo que a gente falou aqui. Mas estou curiosa para saber, doutora Imaculada, quais são os seus sonhos para o futuro? Eu vou começar um mestrado amanhã. Graças a Deus fui aprovada na Unifor. Amanhã a gente vai começar com a aula com a professora de Colômbia, né? Minha visão de futuro é ser conselheira de empresas. Eu tenho muita vontade de trabalhar como conselheira no comitê de risco, né? Trabalhista, tributário, ambiental, sabe? Trabalhar no sentido de cada vez mais reduzir passivos, né? Tem algo assim que me incomoda muito, aquela questão lá de Brumadinho, né? Que havia um comitê de risco e a decisão foi que vamos correr o risco. Quanto vale a vida de uma pessoa? A minha é muito cara. A minha vida é muito cara, né? Não no sentido de valor monetário, mas eu tenho certeza que eu não vim aqui à toa. Então, é isso que a gente tem que pensar. E hoje as empresas, dentro dessa questão da governança, do ESG, né, se fala muito em meio ambiente, mas tem que se ver muito a questão do lado social. E nós, mulheres, a gente tem que avançar muito nessa questão do lado social, né? Primeiro, sendo uma boa mulher para outra mulher. Então, eu quero ser conselheira de administração, que também é um mercado que nós, mulheres, precisamos realmente ter mais protagonista. Os únicos países que têm mais mulheres em conselho de administração são os que têm legislação que exigem cotas. O Brasil não exige. Algumas instituições, né, que fazem a formação do conselho, inclusive o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é contra a cota. Não sei. Até certo ponto, quando eu percebi que a exigência de cotas abriu o mercado e abriu mentalidade, pode ser o caminho. Pode ser o caminho, né? A gente está vindo aí com emprega mais mulher, que daqui a pouco vai ser uma mentalidade. A questão dos PCDs, né, que as pessoas dizem, o governo quer terceirizar a responsabilidade. Não, gente, que é isso. E hoje as empresas fazem isso naturalmente, né? A questão do menor aprendiz, a oportunidade do primeiro emprego. Então, aos poucos, né, as portas estão se abrindo. A própria questão do egresso, né, tanto a mulher como o homem que sai do sistema penitenciário, por que não? Se a gente estuda, né, que o ser humano, né, comete um crime, a gente tem que fazer um trabalho, né, para devolver essa pessoa para a sociedade, para que ela, né, tome um rumo de cidadania. Como é que ele vai fazer isso sem ter uma empregabilidade? Como é que você exerce cidadania sendo sustentado por uma bolsa auxílio? Eu não queria viver de bolsa auxílio. A pessoa às vezes reclama, recebe bolsa familiar. Eu não queria, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muita falta de cidadania, sabe? A gente tem que estudar, trabalhar, sabe? Ser feliz, exercer a cidadania de A a Z. É isso que tem que acontecer. E aí eu quero ser uma senhorinha, nunca de cabelo branco. Já disse às minhas filhas, não me deixe de cabelo branco. Eu adoro, tem que se cuidar. E aí eu quero, pode dizer, isso eu sou assim. Isso, não, quem não quiser dizer. Quem não quiser pintar, que não pinte. Sim. Mas meu cabelo, quando aparece um branco, eu já fico contando os dias, já escondendo aqui. Então, assim, eu quero trabalhar no conselho de administração de grandes empresas. Perfeito. Estou me preparando para isso. Não tenho nem E eu dúvida. adorei que já estava na ponta da língua, né? Essa daí pega as pessoas, elas se Não, gente, é isso. Mas a doutora Imaculada falou, desde quem o não início sabe tudo é para onde planejado. quer ir, né? É verdade. Não, qualquer lugar serve. Vai chegar um dia assim, a doutora Imaculada já chegou. Não, a filha dela está trazendo, então, a cuidadora. Daqui a pouco ela se senta aqui na mesa. Essa sou eu. Arrasou. Doutora Imaculada, e agora uma pergunta para retomar, né? Voltar para o passado. O que a senhora hoje diria para
Imaculada que entrou na faculdade nos anos 80? Faça tudo de novo, do mesmo jeito que você fez, com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, com a mesma seriedade. Seja você, seja uma mulher autêntica. Perfeito. É isso aí, é confiança, viu, minha gente? Exatamente, trabalhar autoconfiança. Hoje, doutora Imaculada, uma coisa que eu saio daqui é confiante. Assim, a gente sempre sai dessas conversas com alguma nova energia, com alguma coisa, mas o que eu senti hoje foi confiança de que nós, como mulheres, podemos também protagonizar enfim, abrindo seu próprio escritório. E que a gente com a gente, né? Assim, Isso. Nós com nós mesmos e entre a gente, Desmistificando tudo Exatamente. isso de que a gente não pode fazer alguma coisa. Então, muito obrigada pela sua contribuição, Eu que por estar agradeço. aqui. Vencemos a coragem de convidá-la. É isso. Não vamos acabar com essa história. Tem que ter coragem para aquilo que você quer. É isso aí, Perfeito. doutora. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui. Também queria agradecer, doutora, foi um prazer, assim, inenarrável. Como eu disse, eu queria ter, né, anotado aqui. Enquanto a senhora ia falando, eu ia anotar as dicas. Mas é também uma lição que eu tiro, a questão da autoconfiança, a questão de ser ousada, de ser atrevida no ótimo sentido. Isso. Então, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Tenho certeza que eu vou aplicá-la para o resto da minha vida. Obrigada, doutora. Eu sou, assim, muito fã do seu trabalho, da sua trajetória. Fico muito feliz da gente ter hoje esse espaço e poder também multiplicar esse alcance, porque eu acho que essa era uma referência. E com muito louvor, deve alcançar muitas mulheres da advocacia. Fico muito feliz. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu já fui acompanhando vocês. A gente vê, a senhora tá lá sempre tímida, olhando. Porque eu gosto, né? E assim, eu tenho outras mulheres, nosso escritório, a gente tem muitas mulheres que são protagonistas. A Camila Góes, se você chamar aquela, vocês vão ficar encantada. A Irene, vocês vão ficar encantada. A Tarsila, a Marcele. A Alexia, gente, de direito digital. A Alexia é uma menina de 26 anos. Nossa, é fantástica. Nós temos muitas mulheres aí para vocês. Fiquem à vontade aí para chamar essa mulherada aqui. Terceira temporada vem aí. Todas advogadas, viu? Todas advogadas. Perfeito. Muito bom, doutora. Obrigadão, gente. Foi tudo isso mesmo, o papo. Espero que vocês tenham pego aí o papel e a caneta, anotado muita coisa, com essa grande referência que a gente vê aqui. Relembro vocês de seguirem todas as nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição. Também vai ter as redes sociais da doutora Imaculada para vocês acompanharem do escritório. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau.